Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Hoje o vídeo ele é bem simples, tá? Uma querida me pediu para falar um pouco da Sharia, se existia alguma relação da Sharia aqui com a Argélia, etc e tal. Se vocês olharem aqui, em especial nesse vídeo, vocês vão olhar que o fundo tem um mapa pintado de verde, né? Esse verde aí é o contato do país com relação à Sharia. Eu achei esse mapinha, achei interessante. Pode ser que, como os países eles sofrem mudanças sempre, pode ser que não está 100% atualizado, mas eu vou dar uma explicada, tá, gente? Primeiro de tudo, no mundo inteiro, a religião ela interfere um pouco nas leis, né? Se o país é de maioria cristã, vai interferir um pouco nas leis, né? Se o país é de maioria budista, também. Porque as leis, elas vão de encontro com as coisas que aquela população acredita. Então, se você tem aí um país onde a maioria dos cidadãos são muçulmanos, não faz sentido, por exemplo, ter uma interferência da lei cristã. O sentido só existe se a lei for de acordo com o que a população acredita, né? Mas aí vem outra questão, gente. Sharia não é como um livro. Você não vai na biblioteca e fala, eu gostaria de ler a Sharia. Não vai ter lá um livro dizendo, essa é a Sharia, esse aqui é o certo, 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 certo. Entende? Não existe o livro da Sharia. A Sharia ela está contida no Alcorão. E você vai ter o quê? Você vai ter interpretações diferentes. É como, vou dar um outro exemplo, tá? Para ajudar melhor. Você tem, um exemplo relacionado à nossa cultura. Você tem, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, ela fala uma coisa só. Só que as pessoas entendem e interpretam aquilo que leem de uma maneira. E aí, como resultado, o que você tem? Você tem uma variedade de religiões. Porque as religiões, elas vão refletir a interpretação daquela pessoa, não é? Então, você vai ter, por exemplo, o católico, você vai ter o protestante. Dentro lá do evangélico, você vai ter quem deixa o cabelo comprido, quem corta, quem usa calça, quem não usa. Por quê? Tudo é relacionado à interpretação. Com relação ao Corão, muitos pontos, praticamente todos, é interpretação, tá? Você tem aí as escolas de jurisprudência que, eu não vou dizer polariza, mas que ver o que é aceitável, né? Dentro dessa questão aí. Eu vou resumir assim, dizendo ver o que é aceitável dentro das interpretações. Então, cada escola de jurisprudência vai interpretar de uma maneira. E como que é a questão da interpretação? A interpretação é muito simples. É o que está escrito, que vai ser entendido de acordo com a cultura daquela pessoa. Então, por exemplo, eu sou muçulmana e eu moro no Brasil. Se eu ler aqui o Alcorão e entrar em contato com elementos da Sharia, o que eu vou fazer? Ou Sharia, né? Tem gente que fala Sharia, isso também é regional, tá? A forma de falar. Então, se eu tiver contato com a Sharia, o que vai acontecer? De acordo com a minha experiência de vida, com a minha cultura, eu vou entender de uma forma. E aí, aquelas pessoas que estão lá à frente da religião, vai trabalhar essa interpretação. Da mesma forma que uma pessoa que vive na Argélia, com outros elementos, com outra cultura, porque sim, você ser muçulmana é uma coisa, sua cultura é outra coisa, né? Eu, por exemplo, sou brasileira muçulmana. Mas eu não sou árabe. E aí o que acontece? Cada região, de acordo com a cultura local, vai fazer uma interpretação da Sharia, mas já baseado naquele povo.
Então, por exemplo, com relação ao véu islâmico, né? Você tem aí bem claro no Corão que a mulher ela deve se vestir com modéstia. Ponto final. Mas o que é modéstia para mim é diferente do que é modéstia para você. Então, você vai ter países onde a vestimenta com modéstia vai ser simplesmente pôr um véu na cabeça e usar roupas folgadas, não decotadas. Isso é o suficiente. Para outros lugares, se vestir com modéstia significa cobrir-se completamente e deixar só o olho de fora como numa rede. É uma questão de interpretação. O que você tem, agora que está falando muito sobre Sharia, com questão do Talibã e tal, é que tem povos daquela região, por exemplo, a questão lá do Talibã em si, aquela região em si, as pessoas, elas têm muitas tribos, muitos costumes diferentes, já passaram por várias situações de invasão. Então, aquele povo, ele tem uma conduta que foi moldado com o que eles já viveram. E, vamos dizer assim, pelo que a gente vê, os governantes em si, que assumiram, né, o local agora, estão causando terror em todas as pessoas, eles têm uma interpretação severa, baseado no que eles acreditam, da forma como eles vivem. Mas isso não é uniforme. Você vai ter aqui na Argélia, por exemplo, elementos da Sharia na lei, mas é completamente diferente. Por quê? A interpretação pode ser uma interpretação branda, pode ser uma interpretação ultra-ortodoxa, ortodoxa, uma interpretação muito rígida, e isso vai de um lugar para outro, não existe uma regra, tá? O que existe, que é importante, é você analisar. Hoje em dia você encontra leis, ou se o país não tem leis, tem um código de ética, você encontra muito fácil esses documentos disponíveis na internet, né? Você acha a legislação brasileira toda, você acha... Esses dias eu coloquei o Código da Família Argelina aí num comentário. Você acha conteúdo facilmente. Se você está se relacionando com alguém, é importante você conhecer, você buscar, você pesquisar. Porque você fala assim para mim, Fernanda, mas eu não vou viver no país dele. Mas a forma de vida dele vai vir muito de encontro com as coisas que ele aprendeu, com o que é certo, o que é errado para ele, sabe? Com as leis que já existiram a vida toda na cabeça dele. Então é muito importante você procurar se inteirar, porque todo país islâmico, eu já ouvi uma youtuber falando, de canal grande inclusive, que um determinado país não tinha Sharia. Mas, gente, se você tem um país, por exemplo, onde o muçulmano ele precisa ter um nome islâmico, vamos supor, eu tenho um filho aqui hoje, o meu filho ele vai se chamar Tiago. Não, seu filho não vai se chamar Tiago, porque no país você precisa ter um nome árabe para o seu filho. Aí, como que um país assim, ele não tem elementos da Sharia na lei? Tem. Todos os países de maioria islâmica vai ter elementos da Sharia. O que você vai ver são interpretações mais ou menos brandas, mais rígidas, mas vai ter. Porque a lei ela precisa atender às necessidades da população. Então não tem como não ter. O que acontece é o seguinte, que há países onde você tem, por exemplo, uma polícia religiosa, que é o caso da Arábia Saudita, por exemplo, é o caso do Irã. Agora, o caso vamos pôr, até Afeganistão na história. Então, você tem uma polícia religiosa, por quê? Porque, teoricamente, a religião, ela interfere muito diretamente nas leis. Mas quando você tem um país mais brando,
Você tem as leis e elas são suficientes, mesmo que tenha elementos da religião já embutidos nas leis. Então, muitos países já vê que já tem elementos embutidos na lei. Poxa, não precisa ter uma polícia para fiscalizar isso, é só seguir a lei. É assim que a maioria dos países vem. Mas, Fernanda, isso tá certo, tá errado? Não, não é meu objetivo nesse vídeo. Meu objetivo no vídeo era qual? Explicar para vocês que a Sharia não é um livro, são interpretações, mais ou menos branda, que vai existir em todos os países de maioria islâmica, todos. Mesmo com minoria, né? Você vê aí alguns lugares da Europa onde existe, por exemplo, Sharia para ser aplicada aos muçulmanos, né? Um julgamento à parte. Como funciona teoricamente isso eu não sei, mas você vê alguns elementos nesse sentido. Então, é importante, você está se relacionando com alguém, vai entender a lei local, né? Recentemente, a gente teve aquele probleminha da moça com um paquistanês, que era marido dela, ela teve um caso com um cunhado. Então, por exemplo, é importante, né? Antes de qualquer coisa, ela vê ali aqueles costumes das leis locais, né? Embora... para a maioria das pessoas, inclusive no Brasil, a traição acaba sendo algo muito forte, né? Inaceitável. Gente, eu espero ter ajudado. Observem aí a BBC Brasil, tem conteúdo excelente sobre a Sharia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filemen. Assalamu alaikum. Bye, bye, gente. Fiquem todos com Deus.